Que está parecendo o Ceará, não é? Brasília. Está muito quente. Apesar que Chico dizia que a gente só evolui perdendo líquido. Perdendo líquido? É. Ou chorando, sofrendo, ou com o suor abençoado do trabalho no bem. Então, pelo menos a gente está suando aqui para buscar iluminação, né? Meus amigos, boa tarde. Nós queremos expressar nossa alegria de poder estar aqui com vocês, essa casa que nos tem acolhido como realmente um filho e onde já granjeamos também a amizade de companheiros tão valorosos, tão dedicados na seara do Cristo. E hoje com uma dupla alegria, a alegria de poder falar sobre os 30 anos da campanha do estudo sistematizado da doutrina espírita, da Federação Espírita Brasileira. Eu também sou monitor, também sou facilitador do estudo sistematizado lá na Comunhão Espírita de Brasília, né? Também integro o grupo da mediunidade e também auxilio na parte de divulgação da Federação Espírita do DF. Tem uma equipe lá de divulgação, eu sou um dos membros dessa equipe. Então a gente vai falar no tema de hoje, sobre o estudo sistematizado e outros tipos de estudo, já que a própria federação, né, se vocês verificarem, vários artigos estão sendo publicados, né, na revista O Reformador, o órgão oficial de divulgação da Federação Brasileira, né, e sobretudo nessa dos 130 anos, né, da própria revista, que é uma das revistas mais antigas em circulação ininterrupta no Brasil, e ela vai trazer uma mensagem, né, sempre orientando que não é necessário que se adote um único padrão de estudo, que todos os estudos são, né, da doutrina espírita são bem-vindos, mas que a gente busque que eles tenham uma metodologia, que busquem uma certa organização, uma certa sistematização, não é? As técnicas pedagógicas para que a gente possa, não é, ter mais bem proveito dessa questão. E vamos falar também sobre a convivência com os diferentes nas casas espíritas, não é? Então, acho que o Zé Luiz, quando nos propôs o tema, ele quis também que a gente abordasse a questão da união entre as casas, da participação no movimento federativo, então que a gente busque esse momento, né? E no segundo módulo nós vamos ter um espaço para perguntas, né? Vocês poderão fazer perguntas por escrito, né? Só perguntas fáceis, por favor, tá? Mas as difíceis vocês também podem fazer, a gente encaminha para o Zé Luiz, né? Para a Rita, para os coordenadores, que são muito mais preparados do que eu. Vocês já sabem, que ser expositor espírita não quer dizer que a gente saiba muita coisa, não. Significa apenas que a gente tem alguma facilidade de comunicação e que aquele tema que a gente escolheu, né, a gente se pressupõe que a gente tem estudado um pouquinho mais do que as pessoas comuns. Mas não quer dizer que a gente tenha todo o conhecimento, até porque, como ensina o Espírito Camilo, vocês estão escutando bem atrás? Porque senão a gente pode subir um pouquinho o microfone aqui, Zé. Ele vai dizer que o Espiritismo é um gigantesco oceano, do qual nós estamos nos abeirando ainda de suas praias. Então nós ainda não sabemos quase nada de doutrina espírita, e quanto mais a gente estuda, mais a gente verifica como tem novidades, como tem informações que passaram despercebidas. Na década de 80, José Raul Teixeira chegou a dizer que já havia lido o Livro dos Espíritos, que é a obra, né, inicial da doutrina, mais de 70 vezes. E cada vez que ele lia, descobria coisas que não havia percebido. Então a doutrina realmente é gigantesca. Só Kardec já é, não é, um mundo de conhecimentos que a gente deve estudar. Kardec não é para ser lido, não, é para ser
estudado, é diferente. Então, é obra de estudo. Então, para a gente iniciar, nós vamos rogar a Jesus, o Mestre amoroso e bom, para que Ele nos abençoe, nos ilumine nesse estudo, nessa reflexão de hoje à tarde, e buscar uma mensagem psicografada pela saudosa Cecília Rocha, que foi diretora da Federação Espírita Brasileira, e no ano de 1976, ainda no Rio Grande do Sul, ela vai psicografar uma mensagem de um espírito que assinou com o nome de Ângelo Agarô. Ele defendendo a implantação de um estudo sistematizado. Ela vai revelar num seminário que fez pela FEDEF que a princípio não deram muita atenção para a mensagem de Ângelo Agarô. E então ele vem novamente, depois de algum tempo, não sei precisar quanto tempo, e vem insistir que era necessário se implantar um estudo sistematizado. Então é quando inicia o trabalho que ela, durante tantas décadas, não é, capitaneou com tanto amor, com tanta dedicação, além de muitos outros trabalhadores. Integridade doutrinária. Desde a tarefa apostolar do insigne mestre de Lyon, que o movimento espírita por ele iniciado, através da monumental obra da codificação, tem sofrido oscilações na sua marcha e tem sido ameaçado na sua unidade ou integridade de princípios. A missão dos homens encarnados e dos espíritos encarregados de zelar pelo desenvolvimento da ideia espírita não tem sido fácil, dado ainda o grau de ignorância das criaturas em geral. Ignorância no sentido de desconhecimento, que procuram os esclarecimentos do Espiritismo de maneira superficial e sem desejar, na realidade, aprofundar conhecimentos e modificar atitudes, que é o grande objetivo nosso, né? Qual a missão do Espiritismo, pessoal? Quem sabe? Livro dos Médiuns, capítulo, né, no item da mistificação, os Espíritos vão dizer ao codificador que a missão do Espiritismo é a renovação moral da humanidade, é a melhoria moral da humanidade. E que se nós fizéssemos perguntas aos Espíritos, buscando somente este assunto, jamais seríamos enganados. Mas a gente está buscando o Espiritismo para outras coisas. Para curas, para adivinhações, para saber o futuro, né? Para saber sobre o passado. A gente até pode fazer esse tipo de estudo, mas não é essa a missão do Espiritismo. Poderíamos promover curas, os espíritos vão promover curas, não só na casa espírita, nas igrejas católicas, protestantes, em vários templos. Mas a missão principal do Espiritismo, então, é a nossa melhoria moral. Então, muitos estão, diz Ângelo Agarô, buscando superficialmente, né? E sem querer modificar as atitudes. Eu gostei muito da fala, né, da lembrança da Rita, ela dizendo que reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro, porque espíritas vocês todos são. Quem acredita na existência de Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos e na pluralidade dos mundos habitados, é espírita, na essência é espírita. Mas o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral, pela sua modificação. E pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Então, a gente tem defeito, sim. Claro que a gente tem. Porque tem gente que diz assim, não sou espírita, estou tentando ser espírita. Como é que não? Você é espírita, agora você vai tentar ser uma pessoa melhor. Ser espírita não é ser santo, vocês sabem disso, né? E vamos continuando então. Em razão disso, vemos todos os dias, e serem 76, os mais disparatados conceitos a respeito da doutrina espírita. E especialmente da mediunidade.
meio de comunicação com o mundo dos desencarnados, provocando situações constrangedoras de toda sorte para a verdadeira interpretação do que seja mediunidade, como funciona e principalmente para que serve. Então vejam, não é? Que às vezes a gente não compreende muito bem. Idolatra os médios, idolatramos os espíritos. Médiuns de cura, então a gente tem que orar muito por eles. O ideal é que fossem anônimos, trabalhassem em equipe, que ninguém soubesse. Como em algumas casas, lá na Comunhão Espírita de Brasília, tem tratamento físico e espiritual, mas ninguém sabe quem são os médios de cura. Tem um grupo, eles ficam lá cantando, orando, lendo mensagens edificantes, e ninguém sabe. É uma maneira de preservar o próprio médium. Porque quantos falharam nessa prova? Então é uma maneira de preservar os próprios trabalhadores. Porque quem não é espírita vai lá, não é querer agradar, como o Peixotinho recebeu um carro uma vez. Era o sonho de sua vida, era possuir um automóvel. E um dia, não é, um alto empresário, cuja esposa houvera sido curada de um câncer, já desenganada pela medicina, vai deixar um Fusquinha 0 quilômetro na porta da sua casa. E ele vai chegar e dizer, mas de quem é esse carro? E o empresário diz, é seu. Ele disse, não, meu senhor, não posso aceitar. Porque isso não é trabalho meu, é trabalho dos espíritos, é da mediunidade. Eu não posso aceitar nem um sabonete, quanto mais um carro. A Descobre mandou um sabonete para ele. E o coitado tirou carteira e nunca teve um carro. Nunca pôde dirigir. Então vejam, o problema que é a mediunidade. Então o espiritismo é o quê? Ele é o consolador prometido, ele não é o curador prometido, não. Porque, primeiro ponto, a gente já sabe que a doença, muitas vezes, já é o nosso próprio tratamento. André Luiz, o patrono dessa casa, vai no livro Entre a Terra e o Céu dizer que a encarnação no corpo físico funciona como um filtro, como um carvão milagroso, que vai absorver as imperfeições do nosso perispírito, do nosso corpo espiritual. Que a doença funciona como drenos energéticos. A doença é uma grande mestra educadora, diz Emmanuel. A gente que abusou na outra vida do estômago, aí vem nessa vida, não é, com a gastrite, não pode exagerar que ela já reclama. Então é educadora. Vamos obter curas? Vamos, e vamos buscar, não é um problema. É lícito ao homem buscar o seu bem-estar? Pergunta lá em Kardec, na questão 719. E os espíritas dizem que sim. É natural o desejo de bem-estar. Deus só proíbe o abuso ou quando ele é contrário às leis da conservação. Quando é conseguido à custa de outras pessoas. Quando não vos prejudica as vossas forças físicas ou morais, não é? Que aquele bem-estar exagerado também não é bom. Por exemplo, perguntar para cearense o que é que cearense gosta, de que é? Rapadura, farinha, castanha de caju, carne de sol e o pior, rede. Se deixar o cearense lá o ano todinho na rede, só comendo essas coisas gostosas, o que é que vai acontecer? Ele vai crescer espiritualmente? O que é que vai crescer? A barriga e a preguiça, né? Então esse bem-estar exagerado, que nos prejudica as forças intelectuais ou morais, ou físicas, não é bom. Então a gente vai tendo. Então o espiritismo é consolador. A missão dele é essa. Quando a gente sabe a missão, agora eu já aprendi, nós estamos aqui para nos melhorar. Não é para receber. Quantas pessoas têm transformado a casa espírita, a palestra na antiga missa? O passe na antiga hóstia. Uma posição, passiva, quando o próprio codificador vai nos dizer em O Livro dos Médiuns, que em vez de grandes assembleias de 200 a 300 pessoas, ele preferia pequenos grupos, para que ali, nós possamos conversar, discutir, debater. Não é que é para acabar com as palestras, as palestras têm o seu valor. Eu adoro palestra espírita, passo o dia escutando palestra espírita. Porque tem gente, mas eu não tenho tempo de ler, não tenho. Pois então assista as palestras da tvc.com. Tem aí rádios espíritas, várias rádios, tem a rede Amigo Espírita também. Então a gente pode, A minha esposa até reclama, porque eu comprei
um negocinho desse, eu acho que é tablet, chama, né? E é que a gente baixa as palestras que tem no YouTube e eu passo o dia escutando palestra, né? Compro os DVDs, converto para MP3, tem um programa que converte, porque a maioria dos palestrantes oferece somente em DVD, né? E aí converto, lá eu sou do Clube Amigos da TVC, todo mês 2 DVDs maravilhosos, a gente converte para MP3, vai escutando no carro, a maioria dos carros hoje já tem, não é? Os carros mais recentes já vem com MP3, o som de casa, então vou para casa escutando palestra, vou escutando palestra, e agora com esse negócio até para o banheiro escutando palestra. Tem hora que ela diz assim, ou eu ou o tablet, né? Mas veja, a gente pode e vai encontrar várias maneiras de estudar sem que fique arrumando desculpa. Não é claro que é muito importante ir para a fonte também, para Kardec. E existe a Federação Brasileira, já publicou o Livro dos Espíritos em áudio, não é? O ator Carlos Vereza e a sua filha, não é? Com a voz maravilhosa, não é? Com toda aquela entonação artística, para você ver. O livro Nosso Lar tem ele em audiolivro, tem ele em romances. Então, dá para estudar de diversas maneiras. Então, a gente está buscando também um estudo. O que é mais que Ângelo Agaru vai falar? Nesse sentido, há uma preocupação significativa por parte dos que têm a elevada incumbência de conservar a doutrina espírita dentro de sua verdadeira estrutura, e com a finalidade de promover a redenção do espírito, curando os males da alma e do sentimento, esclarecendo o entendimento e alargando os horizontes da humanidade na busca da felicidade e da paz. Cabe, pois, aos espíritas, responsáveis pelo movimento espírita, uma ampla tarefa de divulgação das obras básicas da doutrina, promovendo um estudo sistemático das mesmas, com chamada de atenção para os aspectos que estão colocados à margem, com graves prejuízos para a assimilação correta dos princípios e bases do Espiritismo e de sua missão. Recomendaríamos, portanto, o estudo de um plano amplo, no sentido de esclarecer os mais responsáveis pela dinamização do movimento espírita, da importância do estudo, da interpretação e da vivência do Espiritismo, exorando para todos nós as bênçãos de luz e esclarecimento de Deus, nosso Pai, os nossos votos de muito êxito na tarefa. Ângelo Agaru, por Cecília Rocha, em 1976, está na revista Reformador, 130 anos de Reformador. Vou colocar um pouquinho mais perto da filmadora. Bom, pessoal, então vejam. E que coisa curiosa, vocês já viram como é que a gente encontra... Já foram numa livraria espírita, aliás, livraria comum, qualquer delas, com raríssimas exceções. A gente vai para o aeroporto, eu viajo muito. E eu chego lá, diz, onde é a seção de livros espíritas? A pessoa vai e me oferece. Tem tudo lá, menos Allan Kardec. A senhora tem livro de Chico Xavier? Ela disse, olha, eu sei quem é Chico Xavier, mas não tem nenhum deles. 465 livros, é o número mais recente que foi passado, cada dia se descobre mais um. E a livraria não tem um, inclusive best-sellers como Nosso Lar, que vendeu mais de 2,5 milhões de exemplares. Então vejam, aí as pessoas lá fora leem romances, nada contra os romances, né? Mas leem autores americanos que falam de mediunidade, mas não conhecem Kardec. Eu assisti um documentário sobre Science e Ciência. Ciência e ciência no sentido amplo, que era sobre espiritismo, feito pela BBC de Londres, está disponível no YouTube, na Rede Amigo Espírita. E aí eu baixei, 1h20 eu assistindo lá, achando maravilha, que legal, bacana e tal. 1h20 falando de espiritismo, de Arthur Conan Doyle, de Irmãs Fox e tudo, e nem uma vez sequer o nome aparece de Allan Kardec. Então na América, como também na Inglaterra, as pessoas não conhecem espiritismo, elas conhecem o espiritismo em inglês, que não é espiritismo. O nome do livro
A história do espiritismo de Conan Doyle, que foi o criador de Sherlock Holmes, todo mundo conhece, né? O detetive famoso, Elementar, meu caro Watson, né? Na verdade, em inglês é a história do espiritualismo. E traduziram para a história do espiritismo. Um erro grave. Então, é importante que as pessoas conheçam Allan Kardec. É importante que a gente estude, porque isso vai ser, inclusive, a maneira de evitar os problemas da convivência na casa espírita. Por que as pessoas discutem na casa espírita? Porque não conhecem Kardec. E porque não vivenciam a doutrina espírita nem o Evangelho do Cristo. Não se fizeram a reforma íntima. Não buscamos ainda a humildade, o amor. É por isso que a gente discute. Por que mais que é diferente, pessoal? Por que é difícil conviver na casa espírita? O que é que vocês acham? Estou falando com os encarnados. Porque tem gente que a gente dá palestra, começa a desdobrar, as que está trabalhando no mundo espiritual, não, mas a gente está precisando de atenção aqui, e agora? Dá um cutucão assim, quem tiver desdobrado. Por que é tão difícil conviver? O que vocês acham? Orgulho da gente, muito importante. O que mais? A vaidade. O que é vaidade? Pessoal, é um conceito, é uma palavra polissêmica, tem vários significados, e as pessoas às vezes têm uma interpretação equivocada. Olha, tem a vaidade intelectual, que foi o defeito que Jesus mais combateu nos fariseus, que é fruto do orgulho, ou seja, eles se achavam donos da verdade. O que saísse um pouquinho da interpretação que eles faziam da Torá era blasfêmia, como acusaram Jesus de blasfêmia. Isso é vaidade intelectual. Existe a vaidade da pessoa dedicar-se várias horas por dia cuidando da beleza física. Isso aí é vaidade. Né? Vestir-se adequadamente, não. Vestir conforme a ocasião é sinal de equilíbrio, de bom senso, ensina Alberto Almeida. Não é para espírita, não precisa andar todo desgrenhado, né? O cabelo, a roupa toda amarrotada. Por que isso? Isso é hipocrisia, às vezes, nossa, não é? Lá fora você anda assim, não, mas para casa do espírito vem tudo arrebentado, né? Isso não é humildade, não, isso é hipocrisia. Agora, a pessoa passar 4, 5, 6 horas, né, em várias coisas, inclusive no salão de beleza, que é um local altamente espiritualizado, onde não existe fofoca, não é? Ninguém fala da vida alheia. Aí a gente tem que dizer, olha, não, todo dia, tantas horas. Não, aí isso é vaidade. Então, esse é o sentido, não é? A questão, mas porque as pessoas se querem bem e se cuidar, é um dever nosso, cuidar do corpo e do espírito. E existe a outra vaidade, que é querer agradar a todos. Então, muitas vezes a gente se omite, a gente não age, a gente é tímido e acha que timidez é virtude, não é defeito. Então, existe a vaidade, que é também querer agradar a todos, ninguém pode falar nada da gente, então a gente fica tudo quietinho. Não, calado nunca está errado. Está errado, sim, senhor. Né? Está lá na 642 do Livro dos Espíritos. Na 932, os Espíritos já mostram que timidez não é virtude, não é defeito. Kardec pergunta, mas por que tão comumente no mundo os maus é que predominam? E os Espíritos respondem, pela fraqueza dos bons. É uma fraqueza. Os bons são tímidos. E o Samuel Lucas, nosso orientador nazareno, é tímido aí, pode ler. Omisso, covarde, conivente com o mal, tímido também. Apático. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Nazareno, mas não faço mais ninguém, fico calado para nunca estar errado. 642. Bastará o homem não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Não. Deverá fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá também pelo mal que surja da vossa omissão no bem. Olha,
Então, se legalizarem o aborto no Brasil, como está lá na reforma do Código Penal brasileiro, né, na surdina, lá eles estão permitindo a legalização do aborto até o 3º mês de gravidez, se a mulher demonstrar que tem algum problema psicológico, está com alguma deficiência psicológica, assim, não está bem psicologicamente, não está querendo naquele momento, ela pode abortar. E se a gente não fizer nada, se a gente não participar das marchas em defesa da vida, se a gente não ajudar os movimentos em defesa da vida, como tem o Brasil Sem Aborto, cujo vice-coordenador, olha, isso é sinal de emergência, dizendo que a situação é de emergência mesmo, do aborto no Brasil. E legalizarem, nós seremos chamados, chegar no mundo espiritual, olha, você foi abortista, em menor grau, mas foi. Você não fez nada, nem uma doação, precisa de dinheiro, eles não têm dinheiro para fazer campanhas, e a indústria do aborto é riquíssima. Então vamos, quem é que participou da marcha nacional em defesa da vida contra o aborto? 6 pessoas, 7. Aqui nós temos uns 200, não tem? Já foram 5 marchas, há 5 anos é feita. O coordenador é trabalhador dessa casa também, não é? O Jaime Lopes foi aqui médium dessa casa, fundou uma nova casa espírita, mas ele era daqui. Como é que vocês não foram? Então, pessoal, nós temos que agir. Agora, ao mesmo tempo, para que a casa funcione bem, a gente precisa estudar. Porque quando nós somos facilitadores, como vocês são, de uma casa grande como essa, são quantos alunos no ERJ? 500 alunos. Quantas turmas? 20, 30 turmas. Né? Vai aumentar, vai ter mais gente inscrito hoje, com certeza. São quase 30 facilitadores ou mais, né? 50 facilitadores. Aí o facilitador está lá na frente, como eu, por exemplo, lá na comunhão, nós estamos em dupla. Primeira coisa boa. Porque se um começar a ficar obsediado, o outro já chama ele em particular, primeiro, como aconselha Jesus, né? Mas se ele não se modificar, chama lá o diretor da área de estudo, vai dizer, olha, fulano não está bem. Porque é natural a gente ficar obsediado, pessoal. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, vai dizer que a obsessão é um escolho, é um obstáculo natural na mediunidade. É natural que a gente fique obsediado. E ele vai perguntar, mas qual o conceito do médium perfeito? Acho que aqueles que ficam com pena de Kardec dizem assim, olha, perfeito não é uma palavra adequada ao vosso mundo. Poderíamos dizer, no máximo, bom médium. E o bom médium é aquele que, tentando buscar sempre sintonizar com os bons espíritos, tenha sido o menos enganado. O menos enganado. Então todos nós vamos ser enganados. Todos os médiuns vamos ser enganados. Nazareno e Chico Xavier foi enganado. E ele perguntou, Emmanuel, como é que você permitiu? Para que você saiba que não é infalível e mantenha sempre a humildade. Então é natural, ele dizia, médium tem que ter lápis e borracha. Então o trabalhador, em primeiro lugar, ele tem que estudar, tem que conhecer, é um compromisso que ele tem. E ele está lá no grupo com os seus alunos, como se tivesse com uma procuração. Ele está falando em nome da doutrina espírita, da própria casa espírita. Como é que esse trabalhador, no mínimo, tem que fazer? Tem que estudar. Como é que a gente faz para controlar? Além do trabalho em dupla, o trio, né? Pode ser também um trio. A gente pode e deve, muitas casas, a casa que eu frequentava, uma casa muito grande em Fortaleza, eles exigiam que, para ser trabalhador de qualquer área, podia ser da área de assistência social, podia ser do trabalho mediúnico, podia ser, não é, da livraria, qualquer área,
tinha que estar matriculado em algum tipo de estudo com pelo menos 70% de frequência. Porque era uma maneira que a gente tinha. Então, quem era monitor, como eu já era na época, era também aluno em outro estudo. E lá o nosso monitor ficava de olho na gente assim, né? Dizia, olha, o fulano está em condição de participar de um grupo mediúnico. Tem gente que está antes do tempo, né? Marcel Mariano, com pouco tempo de casa espírita, ele já veio preparado com aquela missão, trabalha hoje com o Divaldo, já tinha lido, né? Porque às vezes a pessoa, não, eu tenho 30 anos de doutrina espírita. Não quer dizer nada, às vezes. Que é 30 anos e nunca se esforçou, nunca leu o livro dos Espíritos, nunca se interessou, nunca participou de nada. Ele não, com 6 meses, ele já estava com várias atividades. Em pouco tempo ele já estava integrando o grupo mediúnico. Por quê? Porque o monitor de estudo dele disse, olha, não, fulano já veio com essa missão. As médiuns que Kardec utilizou, quantos anos tinham? 14, 15, 16 anos. O que foi uma segurança para o codificador. Porque naquela idade não tinha ideias preconcebidas, eram crianças naquela época, século XIX, eram crianças. Não? Então, estudar, a gente está estudando. Tem médium, não, já sou médium, não preciso mais, já estou trabalhando, não preciso mais estudar. Não. E lá, além disso, no nosso grupo mediúnico, a gente tinha 3 sessões práticas e uma só de estudo. Intercalando 3 práticas, um estudo, 3 práticas, um estudo. Porque no dia da prática, como era grupo de desobsessão, já vinha muita gente já, não é, já com os espíritos acoplados, gerava polêmica, gerava discussão. Então eles preferiram, não, vocês separam um dia para o estudo. Grupos de desenvolvimento, grupos, não é, diferentes, você pode fazer, grupos de paz, você pode fazer estudo e a prática no mesmo dia, não é nenhum problema. Mas desobsessão, é o próprio projeto Manuel Filomeno de Miranda, que é um roteiro interessante, vai também recomendar que se evite, né, apenas um trechozinho do Evangelho, porque o grupo ali já é um grupo de desobsessão. Então, o que é que a gente vai complementar? Vocês falaram da vaidade, do orgulho, tem a questão das diferenças também, não é? Nós somos todos diferentes. Mas vocês sabem por que mesmo que é difícil conviver na casa espírita? É porque nós somos imperfeitos ainda. Porque se fosse um espírito puro, estaria conosco e não se incomodaria com as nossas bobagens, com as nossas imperfeições, não é? Mas como entre eles e nós já não há ressonância, eles já não se projetam aqueles defeitos na gente, que a gente enxerga no outro, aquilo que a gente ainda traz, não é? O argueiro e a trave, que Jesus nos fala há 2000 anos, nós vamos... o problema da imperfeição. E a diferença é ótima. Somos todos diferentes, é natural que seja assim. E às vezes a pessoa chega para mim e diz, Nazareno, mas olha, esse presidente, ele parece um trator, sai atropelando tudo. E aí, quando ela me falou isso, o Espírito Samuel, pela inspiração, disse, meu filho, mas como é que a gente constrói uma estrada em meio à floresta, em meio ao pântano? A gente precisa do trator, não precisa? Então a gente vai precisar daquele trabalhador para fundar uma casa espírita, ele era o fundador, não é? Para ter a coragem, tem que ser gente teimosa, tem que ser gente que sai atropelando, tem que ser um trator mesmo, senão não avança no terreno difícil. Então cada um, agora depois que pavimentar ali, aí a gente vai colocar os carros de passeio. Então cada um tem uma função específica no seu trabalho, não é que um seja melhor, não é que existe um padrão, não. Jesus disse que seremos reconhecidos por muitos se amarem, não é por ser todos iguais, não é? Não, pelo contrário, cada um vai ter uma especialidade, por isso que cada um é muito valioso. E a gente vai aprender aqui hoje como dar o retorno para aquele trabalhador que não está muito bem, porque as distorções, os equívocos de interpretação, inclusive entre os próprios alunos, é uma coisa natural. Vai gente chegar na casa espírita que leu o autor tal, que falou determinada coisa contrária à doutrina espírita, que leu um certo livro espiritualista. Como é que a gente vai lidar? Porque o problema não são as distorções. Elas sempre vão existir. Para falar, em 76 já tinha e vão continuar tendo. Mas é como a gente vai lidar com elas. Então Chico dizia que a matéria que Emmanuel era mais rigoroso
era na questão do trato com o semelhante. Então, como a gente se relacionava com os outros. O Chico tinha que sempre tratar todo mundo bem. Então, a gente vai começar, e a Federação Espírita do DF promoveu um evento integrando as várias casas espíritas, né? Que é o importante, que a gente também participe do movimento, que tem casa que se isola do mundo. Aliás, até o professor José Raul Teixeira chamou-nos a atenção no seminário promovido pela FEDEF. Ele disse, olha, que às vezes as pessoas esquecem, nada contra o trabalho social, como o próprio Paulo Estevão, não é? Está lá no livro que comemorou ano passado 70 anos da sua publicação, Psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Ele vai, num diálogo com Barnabé, ele vai dizer, Barnabé, corpos enfermos e pessoas, não é, miseráveis, nós teremos sempre no planeta. E essa tarefa não pode ser esquecida. Mas a iluminação de consciências é tarefa primordial. É a mais importante. É como Divaldo, certa vez, esteve aqui em Brasília, em 2005, e reunido na sede da Federação Brasileira, ele explicou que a missão do Espiritismo não é combater a miséria social do planeta, não. A fome, a miséria, a pobreza, não é essa a missão do Espiritismo. A missão do Espiritismo é combater a miséria moral, o orgulho, o egoísmo, a indiferença, o personalismo, não é? Todos esses nossos defeitos que ainda trazemos. Porque a miséria social é consequência da miséria moral. No dia que nós tivermos uma sociedade mais esclarecida, mais iluminada, mais fraterna, menos egoísta, nós não teremos tantas desigualdades. Então a missão do Espiritismo é a reforma moral da humanidade. E por isso que a sua divulgação é tão importante. Então Zé Raul Teixeira esteve aqui e disse, olha, às vezes a Casa Espírita começa com trabalho social, e é muito bom, mas às vezes eles se dedicam tanto, querem fazer tanto. Numa época, inclusive hoje, que a gente já sabe que o governo já faz tanto desse trabalho, né? Na época de Chico Xavier, Chico é de 1910, pessoal. Naquela época não tinha nenhum desses programas assistenciais. Então tinha gente passando fome mesmo. E era uma grande também maneira de entrar em contato das pessoas com o Espiritismo. Era também uma divulgação. Mas hoje as pessoas estão muito mais necessitadas, não tem mais tanta gente morrendo de fome no Brasil. Hoje as pessoas estão mais necessitadas de esclarecimento. Então ele disse, olha, a Casa Espírita vai montar uma determinada atividade social ou assistencial e monta tão grande que os poucos trabalhadores que a casa tem migram para lá e a casa fica desfalcada. E o trabalho essencial da Casa Espírita qual é? O estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita. É isso que a Casa Espírita tem como meta principal. Estudo, prática e divulgação. E a gente está muito mais, às vezes, na feição de templo, de vir aqui assistir à missa, às vezes na feição de hospital, que é nada contra também, e a parte assistencial, e a parte de estudo, de divulgação. E aí tantas mães chorando, o filhinho arrebatado pelas garras da morte. Tantas pessoas buscando as drogas, porque não encontram sentido para viver, obsediadas, buscando suicídio. Quantas pessoas com obsessão, com depressão, com pânico, muitas vezes por influências espirituais, além das outras causas. Então a caridade da divulgação da doutrina é muito importante. Então a gente tomar esse cuidado, que a tarefa primordial é o estudo, a prática e a divulgação. Agora, quem são os maiores inimigos da doutrina espírita? Quem sabe? Nazareno deve ser um pastor tal ali, que ele vive falando. Não são não. Nem é o Padre Quevedo também não, que vocês estão pensando aí, eu lembrei agora. Não. Vocês sabem quem são os maiores inimigos do Espiritismo, segundo Allan Kardec? Ele vai dizer que os maiores inimigos não são os de fora, os não espíritas, os seus detratores não, porque estes já se apresentam como são.
Já se mostram. Os maiores inimigos do espiritismo estão dentro do próprio movimento. São os companheiros inábeis e desastrados. Então o quê? É a gente que não estuda, é a gente que não conhece e acaba divulgando coisas equivocadas. A gente vê aí nessas tragédias coletivas, né? Essa recente de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Às vezes a pessoa se arvorando de tentar explicar. Não temos esse direito. Espiritismo não é doutrina de especulação. A gente pode estudar o assunto dos desencarnes coletivos à luz da doutrina espírita, sem fazer disso uma regra. O próprio Zé Raul Teixeira já falou, numa palestra excelente que ele tem sobre o assunto, mostrando que muitas vezes era o momento da pessoa desencarnar e apenas estava ali por uma circunstância, que era o momento dela desencarnar, mas não tinha um compromisso necessariamente com aquele mesmo grupo em determinada época. Então a gente vai ter essa lucidez. E os autores? Por que é importante o estudo em grupo? Porque se deixar a gente solto, a gente vai nas livrarias espíritas e não espíritas e vai ter trocentos livros. Não sei quantos mil títulos. Como é que a gente vai saber o que é melhor, o que é prioritário para a gente estudar? Então a gente tem, não é? No estudo sistematizado, que a apostila da Federação Brasileira é muito boa. Nazareno, mas não é 100% excelente. Não, 100% excelente é só lá nos mundos superiores. E vamos reformar, inclusive, estamos trabalhando na reformulação do EJA. Vai ser modificado o programa para cada vez aperfeiçoar mais. Já é a segunda vez que ele já faz, pelo menos que eu tenho notícia. E vão aperfeiçoar, porque é uma tarefa incessante. E tem poucos trabalhadores. A gente acha que a federação tem milhares de trabalhadores. Não tem. Então, a apostila. Antigamente, por exemplo, em algumas casas espíritas, tinha só a aula, só a exposição. A pessoa não fixa 20%, 30% da aula. É bom ter a apostila, porque a apostila tem a referência. Tem lá o livro tal, a Gênese, né? Céu e Inferno, Livro dos Médiuns. Aí a pessoa vai lá, tem os trechos, é muito bem montada, porque são extratos dos livros, das obras básicas, das obras consagradas. Na primeira versão das apostilas eram 77 melhores obras espíritas publicadas para aquele contexto do estudo sistematizado. Então você já vai ler, não é, um resumo das 77 mais importantes e mais seguras. Então, com esse conhecimento, a gente vai tendo mais facilidade. Agora, ela oferece até os slides do PowerPoint. Se a pessoa quiser o PowerPoint, já tem pronto. Tem um estudo aprofundado também, não é? Então, tem várias questões que a gente pode e deve continuar. Porque o próprio codificador, no projeto 1868, ele vai dizer, não é, que o que caracteriza a seriedade de um estudo é a sua continuidade. Então, o espírita tem que estar sempre estudando. Para que a gente não seja quem? Os inimigos do espiritismo. O que aconteceu? Vou citar um exemplo. Nada contra esse espírito, nada contra o médium, respeito profundo, mas mostrar como nós somos falíveis. Podia ter sido comigo. Na 1951, um médium chamado Decílio Mais vai publicar 2 livros, A Vida no Planeta Marte e Os Discos Voadores, e vai publicar Mensagens do Astral, que aliás tinha outro nome. Nesse livro, que o autor espiritual, Ramatiz, sempre foi honesto, ele jamais se declarou espírita, elogiava o espiritismo, só que o que ele foi dizer? Olha, no ano de, isso em 51, em 1996, já poderemos ver a olho nu, sem telescópio, um planeta que vai se aproximar da Terra, que vai atrair todos os espíritos atrasados, que ele chamou de astro higienizador, não é? Depois o povão chamou de planeta chupão, né? E no ano 2000, a Terra sofrerá um grande abalo, a Europa estará submersa, os supostos antigos continentes da Atlântida e da Lemúria ressurgirão, e 2/3 da população mundial terão perecido. Foi um escândalo na época. Mas o que aconteceu?
Quem não conhecia Espiritismo? Quem nunca leu o Livro dos Médiuns? Aliás, quero fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui já leu o Livro dos Médiuns inteiro, por favor, levante a mão. Dos médiuns, é o Evangelho. Deu 22,3%. Então, 1 em cada 5 só que leu. Livro dos Médiuns, Kardec, os Espíritos dizem, Allan Kardec, primeiro, a regra de Erasto, é preferível rejeitar 10 verdades a aceitar uma única mentira. Então, cuidado, meus amigos, com o que a gente vai falar em nome da doutrina espírita, porque vão dizer depois que aquilo é espiritismo, e não é. E ele vai dizer, olha, muito cuidado com espíritos que asseveram datas, porque isto é quase sempre um indício de uma mistificação. Espíritos, aí ele vai analisar, que pseudo-sábios têm uns montes, eles não fazem nem por mal, às vezes são opiniões pessoais do espírito, e trazem contribuições muito boas, tem muita coisa boa nas obras de Ramatiz, mas no meio vem essas enxertis que são a opinião do espírito ou do médium. Aliás, Hermínio C. Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, vai dizer que numa boa comunicação mediúnica, numa boa, 50% da comunicação é do espírito e 50% é conteúdo do médium. Numa boa. Mas Nazarena, tem uma médium aqui que ela é mecânica, o espírito pega o braço dela e sai, tal, e desenha as letras, escreve em outras línguas e especular. É inconsciente, não se lembra mais de nada. Às vezes tem uns que dizem isso, né? E existe mesmo. Mas tem uns que até, para dar mais autenticidade à sua mensagem, o que aconteceu? Quem foi? Não, o que aconteceu? Cuidado. E aí vai ter a informação lá no Livro dos Médiuns, dizendo que mesmo na comunicação mecânica, o médium interfere. Até nessa a gente atrapalha. Então vejam o cuidado que nós temos que ter com os livros, com as obras. Agora, a pessoa chegou Nazareno falando isso aqui, Ramatiz e tal, virou fã de Ramatiz. Calma, vamos expulsar a pessoa da casa espírita? Não. Se a casa espírita é um hospital e nós estamos todos enfermos ainda, como diz Bezerra de Menezes, nós devemos expulsar alguém da casa espírita? Sim ou não? Alguém discorda? Tem casos que a gente tem que tirar da casa espírita. Por exemplo, tinha uma senhora lá em Fortaleza, ela já desencarnou, que ela perturbava todas as igrejas, centros espíritas especialmente, se dizia espírita, que é pior. Os eventos, ela tomava o microfone, subia no palco, fazia um maior escândalo. Uma vez um evento foi interrompido por causa dela. Fazia confusão, fez confusão aqui em Brasília. Veio aqui para o Congresso Brasileiro. Entrou contra a federação na justiça, porque a federação não deixou ela entrar, porque ela não pagou. E a federação, para não ter confusão, preferiu fazer um acordo e pagar um valor para ela. Mas eu fui lá para testemunhar, porque eu conhecia desde Fortaleza. E o pior, ela me adorava. Deve ser karma, né? Pois é. Chegou um ponto que nós fizemos o quê? Nós chamamos os bombeiros. Olha, o melhor remédio para doido é bombeiro. Ela tinha problemas mentais mesmo. Então não era mediunidade só, era um problema psiquiátrico. Ela já tinha sido internada, então nós chamamos o bombeiro. Aí nunca mais ela perturbou. Então vejam que há exceções, essa regra. Mas de modo geral a gente vai fazer o quê? Acolher a pessoa. Olha, fulano, está certo, não tem problema não. No grupo de estudo, o que é que a gente vai discutir? Vamos discutir Ramatiz no nosso grupo de estudo? Não. Tem lá o programa. Tem lá um conteúdo para ser estudado. Nós vamos estudar, não é? O quê? Doutrina espírita.
Ah, mas olha, eu queria estudar sobre ufologia, queria estudar sobre tal assunto, o balde, o Steng, ou qualquer outro assunto diferente, assim, um pouco, né, que gera divisões, gera polêmicas. O que é que eu prefiro fazer? Não, meu amigo, então faz o seguinte, você vai procurar montar um grupo separado de estudo. Vamos estudar lá o balde, né? Pronto. Nada, não estou citando como exemplos, né? Está na moda aqui também, é negócio de apometria. Então, quer fazer um grupo de pesquisa para ver se esse negócio funciona mesmo? Vamos montar um grupo de pesquisa sobre esse assunto. O espiritismo não é para ser uma coisa fechada, nem retrógrada, nem, não é? Tem um caráter progressivo da revelação. Chico Xavier trouxe tanta novidade que na época ele foi considerado como um médium fascinado. Muita gente foi atacar o Chico. Tem gente até hoje que não aceita as obras de André Luiz e de Emmanuel. E mostram, olha, Emmanuel falou diferente nesse ponto de Kardec. E falou mesmo. E eu dou razão a Emmanuel. Então vejam que a gente vai analisar e apenas dizer, olha, meu amigo, é porque esses assuntos polêmicos, problemáticos, a gente vai estudar oportunamente, um estudo aprofundado. Vamos estudar em tal lugar. Porque aqui a gente está com um universo, não é? Um oceano de estudo, de assuntos para estudar, e não devemos, não é, nos deter a isso. Somente as pessoas iniciando, né? E aí gerar aquela polêmica, aquela discussão. Então, como é que a gente vai chegar à pessoa? Bom, lá no encontro da FEDEF, que eu comecei a falar e acabei esquecendo, a gente fez, não é, era um grupo sobre como fazer o feedback, dar o retorno para a pessoa, chamar a atenção de alguém que está em erro. Então, a primeira regra qual é? Do Cristo, chama teu irmão em particular. Está chegando atrasado no grupo de estudo? O monitor chega lá e diz, fulano, é importante chegar no horário, você está bem, você está passando por algum problema? Não é legal isso? Bacana. Segundo ponto, não escutou, né? O palestrante chegou aqui dizendo que Kardec está ultrapassado. Aí você vai dizer, o coordenador da palestra vai ter que dizer no final, olha só, nós respeitamos a opinião do nosso irmão, mas vamos dizer que a autoridade em espiritismo chama-se Allan Kardec. É a maior autoridade em espiritismo. E essa casa se presta. E não convidar mais aquele palestrante, enquanto ele tiver com aquela opinião. Porque também não precisa fazer um index, não é proibitor, não ter uma inquisição também de, pronto, queimou aquele palestrante, nunca mais vamos chamar. Não, as pessoas mudam, se modificam, né? Alguns são obstinados, são teimosos, mas, então a gente vai analisando. Então, para dar o feedback, a gente vai ser oportuno. Vamos pegar a pessoa no momento que ela está bem, que ela está feliz, que ela está receptiva. Não é que nem o marido com a mulher. Na hora da briga não adianta discutir, não. Deixa eles abafar. Mas a mulher inteligente, 2, 3 dias depois, ela chama o maridão e bota pingo nos is, né? Ela chama, esclarece. Não ser tão específico. Por exemplo, se eu fizer um ponto preto, aqui na tela, e perguntar, o que é que vocês estão enxergando? Faz de conta que tem um ponto ali. Hã? Um ponto preto. E a gigantesca tela branca, maravilhosa, a gente não enxerga, né? Então, em vez de você chegar na pessoa e direto logo no que ela errou, você faz aquele arrudeio. Nazareno, gostei daquela sua palestra. Você falou assim, gostei disso, daquilo, aquilo outro. Olha, cearense e tal, né? Não sei o que, o Ceará tem tanta coisa boa e tal. Mas, olha, naquele ponto que você falou lá, do Ramatiz, por exemplo, né? Você não acha que você poderia ter colocado de uma outra maneira? Porque para algumas pessoas não soou muito bem. Não é diferente? Terceira coisa, seja direto. Fale diretamente para a pessoa. Porque se você não falar, vai chegar de maneira indireta. Você vai comentar com alguém, esse outro vai comentar para o outro, né? E aí vai chegar, né? Uma tal de fofoca, né? E se cair no ouvido de alguma mulher, então... Dizem que a notícia corre mais rápido. Eu falei isso uma vez na palestra, né? Aí a senhora levantou o braço lá indignada, Nazaré, mas tem muito homem fofoqueiro também, viu? Eu disse, minha senhora, o Espiritismo explica.
certamente foi mulher na encarnação passada. É brincadeira, não é, pessoal? É brincadeira. Então vejam que a gente tem essa questão, né, de ser oportuno, falar em particular. Se ele não escutar, chama um pequeno grupo, ou seja, chama ali a diretoria. A diretoria, vem falar aqui com o monitor tal, ele não está legal, está falando aqui umas ideias estranhas. Aí a diretoria fala, se não escutou, trata-o como um gentil, traga como um pagão. Ou seja, como é que os judeus tratavam os gentios? Tratavam com indiferença. Não, faz de conta que não existe. Não deixavam ele falar. Então, assim, Nazaré, mas se eu falar isso para o palestrante, ele vai ficar com raiva, vai ficar chateado comigo. Qual o problema? Kardec nunca deixou. Isso é vaidade. Isso é vaidade nossa. Qual o problema? Você está fazendo uma caridade com ele, porque ele está se comprometendo diante das leis de Deus, diante de uma grande plateia. Você está o ajudando, na verdade, impedindo que ele se comprometa mais. E você está fazendo uma caridade muito maior com o público que está recebendo aquela informação. Então, ser oportuno, ser direto, não é? Porque senão a notícia vai chegar, não é, distorcida. Porque quem conta um conto sempre altera um ponto. Então vai chegar para ele muito pior do que você falou. Você falou, rapaz, não gostei. Vai chegar lá e dizer, ele odiou. Está com ódio mortal de você. Então seja direto, fala, fulano, olha, aconteceu isso, sim, tal. Então seja direto. Terceira coisa, quarta coisa, oportuno, direto, não ser tão específico, particular. Lembrar que crítica é faxina, é limpeza, ensina Emmanuel, o Chico Xavier. E a gente desenvolver essa humildade. A gente está também, meus amigos, compreendendo que precisamos ter essa virtude desenvolvida, que é a humildade. Primeiro, que não sabemos tudo. Segundo, que o nosso irmão tem muito a nos ensinar. O respeito pela diferença. E o mais importante, você saber fazer o autoconhecimento para saber por que você está chamando a atenção dele. Será que você está chamando a atenção dele por amor à casa espírita, à causa? Ou você está chamando a atenção dele porque você tem inveja dele? Ou porque você tem ressentimento, mágoa com ele? Diferenças. Ou para mostrar que você é mais, né, inteligente? Porque é natural. Divaldo diz que se ele fosse defender, ele não faz outra coisa. Tantas críticas que o coitado recebe. Como é que num seminário de várias horas a gente não vai errar uma data, não vai atropelar uma palavra? Claro que vai. E às vezes a gente não se expressou muito bem. Daí porque a importância também da apostila, para a pessoa ter o material de estudo, para que, mesmo que o monitor tenha falado algo que não tenha ficado claro, ele tem a apostila, né? Então, outra coisa fundamental, a casa tem um regimento interno muito bem detalhado. Então, essa casa que eu frequentava, o Grupo Espírita Paulo Estevão, tem inclusive na internet lá, se vocês quiserem o modelo, tem lá, é jep.org.br, Grupo Espírita Paulo Estevão. Ele tem lá a área do atendimento fraterno, tem um regimento interno. Da mediunidade, tem um regimento interno. Várias páginas. Do estudo sistematizado, tem um regimento interno. Então, quando você for chamar a atenção da pessoa, vai dizer, olha, fulano, não é nada contra você. É porque aqui, nesta casa, nós temos este regimento. E o regimento diz que isso, e que aquilo outro. E que não pode fazer isso assim, assado. Então, isso evita o desgaste pessoal. Um regimento interno detalhado. Aqui tem? Eu não sei. Porque só o estatuto social é muito genérico, não é? Então, o regimento interno também vai nos ajudar muitíssimo para essa questão. Pessoal, só para a gente concluir, dá para eu avançar 5 minutos no intervalo aqui? Olha, uma coisa que é muito... Antes da gente ir para as perguntas e para o intervalo. Uma coisa que é muito importante é a gente compreender, nós falamos aqui que nós brigamos por conta das nossas imperfeições. E lá no livro A Gênese, no capítulo 3, item 10, Allan Kardec vai dizer que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições morais. Quem sabe qual é essa causa? O egoísmo é filho dele. O orgulho também é filho dele.
Um de cada vez. Levanta a mão assim para a gente saber quem é que quer falar. Não vai salvar nenhuma alma, não. A Gênese, obra básica de um tal de Kardec. Ouviram falar? Está vendo como ele precisa ser estudado? A principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação. Gênesis capítulo 3, item 10. Kardec não se debruçou sobre esse assunto. É o último livro da obra básica, 68, ele desencarna em 69. Mas o Espírito Samuel de Nazareno, quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos a fome, a sede, o sexo, o sono, o instinto maternal, a agressividade. Nós temos vários instintos, mas temos um muito complicado, que é o medo. O medo. Então o medo vai produzir muitas das nossas imperfeições. Por exemplo, a avareza. Não é medo de passar necessidade, de passar fome, passar privações, e a gente começa a acumular bens, tesouros, riquezas e propriedades? O egoísmo. O maior medo da psicologia depois da morte, qual é? O medo da rejeição. Nós temos muito medo de não sermos amados, de não sermos aceitos pelos nossos pais, pela sociedade, na casa espírita. A gente é muito vaidoso, quer agradar a todos. Ninguém pode falar uma crítica contra nós. Eu hoje vou dar a solução para as críticas. Não é? Aquele que perseverar até o fim será salvo das críticas. Então, por causa desse medo de desagradar os pais, nós vamos o quê? Vamos desenvolver, como eles gostam de gente que ganha dinheiro, nós vamos desenvolver a cobiça, a ganância. Nós vamos querer ganhar dinheiro de todo jeito, vamos roubar, corromper, furtar. Vamos sonegar impostos. Eu soube que aqui no Brasil não existe esse problema, não é? Daí a César, que é de César, pessoal espírita, tem que pagar seus impostos. Ah, mas estão desviando. Não é problema nosso, não. Uma parte vai para a educação, uma parte vai para a saúde, uma parte vai para a segurança. Né? Então vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que mais? O orgulho. O orgulho é o medo das críticas. A pessoa quer ser o dono da verdade porque não quer ser criticado. Não, eu que sei a verdade, olha aqui. Né? A vaidade também, querer agradar a todos, é medo das críticas. A timidez é um defeito, fruto do medo. Ciúme é fruto de quê? Medo. Não é porque ama a pessoa, não, é porque está com medo de perder. E a ansiedade, o que é a ansiedade? Alguém aqui já teve gastrite, esofagite, ou uma dessas ites aí da vida, que são chiques? O que é a ansiedade? Não é medo do futuro, do que pode acontecer, muitas vezes nem acontece. Até do fim do mundo, o pessoal estava com medo agora. Como é que espírita vai ter medo de 2012? Então, e nós sabemos que existe uma programação reencarnatória. É um determinismo sem ser uma fatalidade, porque temos o livre-arbítrio, mas está lá em O Livro dos Espíritos, claramente. Está na obra Missionários da Luz, de André Luiz, o patrão dessa casa. Jesus já falava há 2000 anos, não se vendem 2 passarinhos por um asse, pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra, sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Os meus e o do cidadão aqui da frente estão mais fáceis de contar, não é? Mas existe uma programação, a gente só vai passar. Deus é soberanamente justo e bom. Se Ele é justo e bom, a gente só passa por aquilo que vai ser útil, necessário para o nosso crescimento. Não vamos passar pelo que a gente não precisa passar. A fraude mediúnica, quem é que provoca? O medo, muitas vezes. O médium é portador de faculdades mediúnicas, mas se começa a utilizar mal da mediunidade, pode haver a perda ou suspensão, e ele, como precisa dos aplausos, do prestígio, até do cargo que detém em determinada instituição, o que é que ele vai dizer? E para dizer que ele sempre foi médium mesmo, ele vai começar a fraudar agora, fingir que é médium. E aí depois desmascarado, e o povo está vendo, esses espíritas são todo um bando de charlatães. Aí Allan Kardec, no livro que é Espiritismo, aliás, Kardec publicou cerca de 30 livros. 30.
Eu queria que vocês lessem só 3. Pelo menos esse. 10%, pode ser? 10% de Kardec. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Mas lá no que é Espiritismo ele vai dizer que se nós somos charlatães, nós estamos diante de uma nova classe de charlatães, porque nós não ganhamos nada com isso. Pelo contrário, não é? Nós sustentamos a casa espírita com nossos próprios recursos. É a única religião que não remunera os seus dirigentes, não tem dízimo, nem nunca vai ter, mas a gente deve ajudar também, colaborar financeiramente com a casa espírita. Jesus elogiou a oferta da viúva pobre, ela nem podia pagar, não tinha pensão do INSS naquele tempo não, viu, pessoal? E ela vai e ajuda com 2 moedas de cobre, deu do que lhe faltava. Então, medo. André Luiz, no livro Nosso Lar, que é livro de estudo também, anotem aí, estudo, Nosso Lar. Ele vai dizer, os espíritos vão dizer a ele, quando está chegando a Segunda Grande Guerra Mundial, que agora eles iriam estudar sobre o medo, sobre o terror. E um dia a humanidade ia saber a importância de estudar sobre essa matéria. Então o medo vai estar por trás da inveja, aquelas pessoas muito belas, não é, aquelas atrizes, aquelas mulheres lindas, cabelos maravilhosos, não é? Olhos encantadores, sorriso, corpos esculturais. Elas são uma ameaça para a nossa autoestima, porque elas fazem a gente achar que a gente é feinho, que a gente é baixinho, que a gente não tem cabelo. E para terminar de arrasar com a gente, elas ainda são o quê? Terrivelmente magras. É concorrência desleal, né? Então ela provoca a inveja, a gente fica se mordendo por dentro, né? Se roendo todo, e aí a gente vai usar outra arma, subfruto do medo, que é a maledicência. A fulana tem esse defeito, está usando droga, o marido está botando chifre nela. Divaldo tem esse defeito, por quê? Porque fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce. Então eu vejo tanta coisa por conta do medo. Tem mais. A crueldade, a omissão, a conivência com o mal. Meninos que matam de maneira, não é, terrível, por quê? Porque querem ficar conhecidos pela sua crueldade para não serem desafiados. Por isso que eles são cruéis. Mas eles estão tremendo, tem que usar drogas para cometer o crime. Tem medo. Nazareno, eu compreendi tudo, eu estou aqui com síndrome de pânico já. Tanto você falar desse tal de medo. Qual o melhor remédio contra o medo, pessoal, para a gente ir para o nosso intervalo? Uma alma se salvou ali, né? É a mãe de muitas virtudes, a fé. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nazareno, eu entendi muito bem, olha, eu quero ser menos ciumento, menos egoísta, menos orgulhoso, não ser mistificado, eu quero ser menos ansioso, menos maledicente, menos... Tudo você falou, menos omisso, tudo. O problema é que a minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para aumentar a fé? Qual o melhor remédio para fortalecer a fé? O conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento das leis que regem o universo, de onde somos nós, de onde viemos, para onde vamos, como encontrar a felicidade real, como combater as nossas más inclinações. O autoconhecimento, não é? Que é a maneira prática mais eficaz de homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos, como ensina Santo Agostinho. Então, com conhecimento, a gente vai se libertando, se melhorando, se aperfeiçoando e combatendo as nossas imperfeições morais, através da fé que liberta. Então, a gente retorna em 20 minutinhos, tá? Bom, então nós vamos agora para a nossa segunda parte. Depois do lanche, né, que acho que faltou comentar que a gente come muito também com medo de morrer de fome, né? Deve ser isso, porque espírita, então, deve ter tudo desencarnado, um problema de fome, alguma coisa assim. Mas Sandra Borba, a ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, esteve aqui no Congresso Espírita, ela disse que espírita come muito, porque aqui é um mundo de provas e de expiações. Então o espírita chega naquela mesa ali, como estava bem bonita, cheia de coisa gostosa, ele espia e prova. E espia o que é que tem do outro lado, prova também um pedaço, né? É uma brincadeira, é uma prova de expiações com S, né? Diferente de expiações com X.
Bom, então vamos para as perguntas, né? Já que vocês já espiaram e provaram bastante. Nazareno, como a gente deve proceder se perceber que o facilitador está obsediado ou equivocado sobre algum conceito espírita? Bom, a gente pode participar na sala de aula, né, interagindo. Lembrem, pessoal, que o ESD não é para ser uma palestra, não. Então, na primeira casa que eu comecei a frequentar, o ESD era uma turma muito grande, eram 120 alunos. E aí eles colocavam 4 monitores, porque se eu não gostasse do monitor fulano, ia gostar do Beltrano, do Cicrano, para tentar ajudar. Hoje eles já não fazem mais, fazem no máximo turma com 25. E com o passar do tempo, se a turma for diminuindo, que é natural, ainda mais aqui em Brasília, as pessoas viajam, né, são transferidas. Então, você aglutina turmas que estejam no mesmo nível, não é? Ou níveis semelhantes, tá certo? Então, a gente pode participar. Se for uma coisa mais delicada, chama teu irmão em particular. E se ele não te ouvir, então você pode consultar, né, a diretoria ou alguma coisa. Algumas casas têm ouvidoria. Então, você coloca, escreve e coloca... Nossa, mãe... Zé, com esse rol de pergunta aqui, a gente pode ir até que horas? Tem uma tolerânciazinha aí para a gente ir mais? Porque estava marcado até 5h50, né? Acho que para terminar às 6, mas era também por conta da evangelização, né, da mocidade. Só que só começa semana que vem, não é? Então vocês ficam bem à vontade, pessoal. Com o horário marcado mesmo, era até terminar até 5h50, né? Quem precisar sair 5h50, não tem nenhum problema, ok? Mas quem quiser que a gente responda as perguntas, como são muitas, eu vou avançar um pouquinho mais. Pode ser? Mas até 6h15? Pode ser? Então, tá tranquilo? Então pronto, se tiver alguma dificuldade, não é? É o quê? A novela também hoje é mais tarde. O Zé está falando, né? Amanhã acaba o horário de verão, graças a Deus. É hoje à noite? É de hoje à noite para amanhã, né? Então, ótimo. Então, chama a diretoria e aquela coisa toda que a gente já comentou, do feedback, né? Acho que já está respondido. Tenho medo de assumir tarefas na casa espírita devido às minhas imperfeições. Como vencer esse medo? Bom, pessoal, o medo é natural, mas aí a casa deve... E se ela não puder, porque às vezes é muito pequena, ela deve procurar a sua federativa ou o seu grupo, porque não existe só realmente movimento federativo, existem outros grupos, não é, que também trabalham em favor da divulgação da doutrina, e todos fazem um trabalho muito bom, regra geral, e buscar o seu grupo e dizer, olha, por exemplo, eu quero trabalhar como passe, a casa não, há 1 ano está sem curso de passe. Então, vê se a federação pode fazer um curso, e esse é o papel também das federativas, é capacitar o trabalhador. Então, a Joana de Ângeles apresentou para o Divaldo Franco um projeto chamado Espiritizar. Parece uma coisa curiosa, né? Espiritizar o centro espírita, mas tem muito centro espírita que está precisando espiritizar mesmo, né? Então, são 3 ações, é capacitar, humanizar e espiritizar, tá? A Federação do Mato Grosso tem inclusive um site, chama espiritizar.org, vale a pena, tem muito material para quem quiser desenvolver esse trabalho, ok? É o do Alírio de Cerqueira Filho, que está à frente desse trabalho na Federação do Mato Grosso. Então, se capacite, faça o curso e dê o seu melhor, porque a gente não vai encontrar a perfeição, e Jesus não esperou cooperadores perfeitos. No livro Boa Nova, tem um trecho de um diálogo, chama no Sermão do Monte, tem uma lição belíssima de Mateus, que é o mesmo Levi, né? Ele não queria aceitar como trabalhadores um aleijado, né? Uma pessoa com deficiência física, e mais outros 2 que eram meio atrapalhadinhos. E o Cristo dá uma grande lição, mostrando que todos podemos e devemos colaborar com a tarefa, porque a seara é grande, a colheita é farta, mas quão poucos são os trabalhadores. Rogai ao Pai para que Ele vos envie mais trabalhadores para a sua seara. Pessoal, se não der para a gente responder todas, né, eu vou tentar fazer de acordo com a quantidade de perguntas, mas a gente vai deixar com o Zé Luiz para que vocês, né, procurem depois com ele a resposta. Principalmente aquelas mais difíceis, né? Então, a gente pode e deve se capacitar. Por exemplo, aconteceu comigo. Vocês gostam de fofoca? Bom, é uma fofoca fraterna.
Eu comecei lá nesse ESD 1, né, que é a porta de entrada da casa espírita. E um dos monitores, daqueles 4 que eu comentei, era muito jovem, tinha 18 a 20 anos somente. E aí eu que já tinha lido as obras de Kardec, já era, né, um doutor da lei, cheguei lá e fiquei pensando, mas meu Deus, como é que é essa casa tão grande, na fase 1, que é a porta de entrada, quando deveria colocar, né, os melhores facilitadores, ou pelo menos assim os mais acolhedores, deixa um rapaz assim, com tão pouca experiência, né? A minha sorte é que eu não falei para ninguém. Porque eu levei um puxão de orelha tão grande dos espíritos, amigos. Quando eu cheguei em casa à noite, né, veio aquela inspiração, eu disse, meu filho, quantos anos tinha aquele rapaz que você estava criticando lá já uns 18, 20 anos, um absurdo, na fase 1, né, numa casa tão grande, tão conhecida. E o Samuel perguntou assim, e você, com 18, 20 anos, estava fazendo o quê? Aí eu era ateu, materialista, via na farra, usando a pior das drogas que existe, que mata 7 vezes mais do que todas as outras juntas, o álcool. É a pior das, é a porta de entrada para todas elas, que permite você, se você tem a licenciosidade, a permissividade para usar as outras, você só experimenta a outra porque você tomou uma. E é a porta de retorno também para as drogas, também você volta para a droga por causa do álcool. Então ele disse, olha, aquele rapaz está lá dando o melhor de si, e vem você criticar? Quem é você para criticar? Né? Então vejam como a gente tem que, sabendo inclusive que o trabalho é qual a melhor forma de afastar os maus espíritos? A prática do bem. Está lá no livro dos médiuns, porque ela atrai a presença dos espíritos superiores e somente a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Então a gente tem que trabalhar no bem. Trabalhar no bem não é só distribuir sopa, não. O pessoal acha que o pobre só gosta de comer sopa, né? É uma coisa horrorosa. Divaldo diz, tem gente já distribuindo chocolate quente nas noites frias, lá no Rio Grande do Sul. Né? Então, às vezes, a pessoa está tão engajada com essa coisa que nem raciocina, está fazendo só repetição. Os tempos são outros, né? Vamos pensar. Chico dava o que a pessoa estava necessitando. Perguntava, a pessoa, às vezes, pedia um santinho da sua devoção, Chico arrumava o santinho, a estatuazinha, levava, santo católico. Visitava os presos, o preso pedia uma carteira de cigarro, Chico levava a carteira de cigarro. Agora, além de levar a cesta básica, os alimentos, tudo, ele fazia o quê? O evangelho na casa da pessoa. Então, ele não levava só o alimento material, levava sobretudo o alimento espiritual. Né? Qual a melhor forma de se combater pelo trabalho dia a dia as imperfeições morais que muitas vezes reinam absolutamente dentro de nós? Bom, nós comentamos aqui sobre estudo, né? E para desenvolver a fé, e vai ser um passo de cada vez. A natureza não dá saltos, pessoal. Eu tenho cerca de 20 anos de doutrina espírita. E eu olho para trás e eu vejo quão pouco eu mudei. Haroldo Dutra Dias, também numa palestra, ele diz, olha, ele tem 25 anos de doutrina. Ele diz que olha para trás e vê como a gente muda pouco. Agora, o que é que a gente pode fazer? Quem aqui já leu o livro O Monge e o Executivo? Maravilhoso, não é? É um livro de cristianismo. É lindo o livro, O Monge e o Executivo. E ele vai dizer que através da prática a gente se transforma. Que o hábito, que é a roupa do monge, faz o monge, né? Quer dizer, que as nossas ações, a gente começar a praticar o bem, né? Começa a fazer caridade, mesmo com cara feia, mesmo achando ruim. Com o tempo a gente vai fazer aquilo de maneira automática. A gente vai se tornando bom. Então vamos praticar, porque assim vamos introjetando no nosso psiquismo a questão da melhoria, tá? Esse aqui está um pouquinho fora do assunto, eu vou deixar para depois. O que acontece com as almas desencarnadas numa tragédia como a de Santa Maria? Bom, tem que assistir a palestra sobre tragédias coletivas e sobre, a gente fez uma também sobre perda de pessoas amadas e a parte consoladora nessa hora.
tem a da tragédias coletivas, que é explicando o porquê, de regra geral, né? Mas tem 3 falando sobre perda de pessoas amadas, à luz da doutrina espírita, para confortar aqueles que perderam. Como devo me comportar diante da negação do meu marido em relação à doutrina espírita? Bom, pessoal, é natural que haja essa diferença, né? Mas você vai impor o seu respeito. Bom, você não tem direito de ser católico, de frequentar a sua igreja, ou de ter o seu futebol? Por que eu não tenho direito a ter as minhas horas no centro espírita? Ah, mas isso é coisa do demônio. Aí eu dou essa resposta. Olha, Jesus nos deu uma regra para saber quando é coisa boa, quando a coisa é ruim. Quem sabe? Quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta? Pelos frutos os conhecereis. Quais são os frutos da doutrina espírita? O amor, o perdão, a compaixão, a paciência, a tolerância. Tudo que eu estou desenvolvendo para te aguentar. Esses frutos são bons. Então a árvore é boa. Se você não concorda, vai discutir com Jesus, né? Então, mulher se impor. Que negócio de mulher? Se não convencer, então não convence mais. Hã? Se não convencer, então... Pois é. Você tem que dizer, dá graças a Deus que eu sou espírita. Porque eu estou aqui com você na condição de missionária, resgatando essa alma. Eu e Alcione, do livro Renúncia, né? Qual atitude deverá tomar um facilitador que deixa um aluno tomar o assunto de sua aula fazendo-se passar por ele? Eu desisti do estudo da doutrina devido a esse problema em sala, porque 3 alunos tomavam a aula do facilitador. Pessoal, tem um livrozinho chamado UTE Passo a Passo. É o tratamento espiritual passo a passo. Esse tratamento espiritual ele mudou de nome em outros estados. Na FEDEF a gente colocou o nome de Apoio à Melhoria Espiritual. É o estudo do Evangelho em pequenos grupos. E o Paulo Estevam, que tem esse trabalho, que é copiado lá do Amazonas, a Federação do Amazonas implantou, a da Federação da Paraíba, não é? Em vários estados, a Maria Unimazotti comentou que no campo experimental aqui da FEB eles estão estudando para implantar também, que é um estudo evangelho em grupos, com passe, água magnetizada, o apoio da reunião mediúnica de desobsessão em separado, e acolhe a pessoa na casa espírita, porque o objetivo agora da FEB, né, agora principal, é acolher, consolar e esclarecer. Então, essas 3 metas agora, para a gente acolher melhor as pessoas. Então, esse é um trabalho muito interessante. E tem esse material, quem quiser, me manda um e-mail, eu vou ver se eu disponibilizo no meu site, eu não sei se no site do JEP tem. E lá ele fala dos vários tipos de frequentadores. Então tem lá o que está sempre discordando, tem um polêmico, tem um tímido, e como é que o facilitador pode lidar com eles, né? Mas o dirigente tem que, às vezes, que pedir a palavra, olha pessoal, porque a gente está com tempo curto, eu preciso continuar aqui e assim por diante. Agora, tem alunos que vão dar contribuições muito interessantes, né? Agora também não desista por causa disso não, né, meu povo? Na pior das hipóteses, você muda de sala, muda de turno, né? Que deve ter vários turnos, vários dias, que você tem a opção de fazer. Qual a sua opinião sobre o ensino do Espiritismo chegar às instituições espíritas como curso de graduação? Eu não pensei sobre esse assunto ainda não, pessoal, mas toda iniciativa de divulgação da doutrina, não é? Eu acho que merece pelo menos um bom olhar. Mas eu não tenho uma opinião formada sobre esse assunto, é um assunto ainda novo, não é? Mas eu, particularmente, eu também aqui não estou falando em nome de nenhuma instituição em que pese trabalhar na Comunhão e na FEDEF, mas estou dando a minha opinião pessoal aqui. Eu sou simpatizante da ideia de a gente colocar também, porque a gente focou muito aqui no Brasil o aspecto religioso da doutrina espírita, quando ela deveria ser muito mais, não é? O quê? Ciência. É uma ciência lato sensu, ciência no conceito do século XIX, não é? Mas há vários estudos mostrando que é ciência mesmo. Ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal. Não é? Ela é filosofia com consequências ético-morais. Ela não é religião. O Espiritismo nunca foi religião.
porque ela não tem dogmas, não tem hierarquia sacerdotal organizada, não tem rituais, não tem nada não tem dízimo, né? Não tem paramentos, não tem sacramentos, não tem nada do culto exterior das religiões. Está lá no próprio Livro dos Espíritos. Agora, não é que isso seja errado, não. Nada contra isso. Isso até a pessoa precisa para fortalecer a fé. Mas é porque ela para ser uma proposta universal, ela é uma religião, entre aspas, né, no sentido amplo da palavra. Então, lá na Revista Espírita, dezembro de 1868, no finalzinho da trajetória de Kardec, ele vai escrever um artigo. Afinal, o Espiritismo é ou não é uma religião? Ele só depende do que você entende como religião. Se religião é um conjunto de dogmas, de hierarquia, de liturgia, o Espiritismo não é uma religião. Mas se você considerar, não é, no sentido amplo aquilo que liga o homem a Deus, o Espiritismo é sim uma religião. E nós nos ufanamos, nós nos vangloriamos disso. Porque torna uma pessoa melhor, não é? Porque nos torna pessoas melhores. Qual seria a atitude de um trabalhador da casa espírita ao tomar conhecimento Sim, então a gente ficou muito na parte religiosa, não é? E esquecemos um pouco a parte científica, a parte filosófica, não é? O estudo. Então a casa espírita deve ser mais o quê? Escola do que propriamente templo ou hospital. Tá? Ela pode ser também templo e pode ser hospital, mas a função primordial é escola, não é? E prática e divulgação da doutrina espírita. Qual seria a atitude de um trabalhador da casa espírita ao tomar conhecimento da hipocrisia de certos trabalhadores na seara? Bom, pessoal, a hipocrisia, tantos de nós ainda temos, né? Se a gente está enxergando o defeito do outro, às vezes é porque a gente ainda tem aquele defeito, né? Jesus falou assim: se teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos são maus, todo o teu corpo estará em trevas. E se a luz que habita em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Então, ele quer dizer o seguinte: quando a gente é bom, a gente só enxerga as coisas boas dos outros. A gente é ingênuo. Ser ingênuo é um sinal de que é uma pessoa boa. Mas quando a gente só enxerga o defeito, às vezes é a trave que está. Então, assim, se tem esse problema, vamos orar. Vamos orar pela pessoa, da maneira que puder, tentar esclarecer. Manda um e-mail, se for o caso. Não quero me identificar. Cria uma conta de e-mail lá com um nome falso, não é? Assim, um fakezinho, um nomezinho diferente. Espírita, por exemplo, tá? E manda. Porque a gente às vezes vê médiuns, trabalhadores dedicados, 30 anos trabalhando no bem, de repente começa a se atrapalhar. E o que é que a gente faz? Desce a lenha no coitado. Por que a gente não ora também por esses irmãos? Quem é que lembra de orar pelos escritores, pelos médiuns, pelos palestrantes? Sobretudo aqueles que a gente acredita que estão, né, sob alguma influência, sob alguma distorção. Vamos orar por eles também. Porque a gente não acredita no poder da prece, não? Agora também vamos nos oferecer. Quem critica não quer ajudar. Quem critica tem que fazer parte da solução. Então, em vez de criticar o rapaz lá do monitor do EJA, o que eu fiz? No dia seguinte, me ofereci para ser monitor. E me tornei monitor, como sou até hoje. Facilitador do estudo sistematizado e lá daquele estudo Evangelho segundo o Espiritismo em pequenos grupos, que é o apoio à melhoria espiritual, AME, TE, ATE, apoio à reforma íntima, educação dos sentimentos, tem vários nomes. Mas é estudo Evangelho segundo o Espiritismo em pequenos grupos. Então, vejam que a gente tem que se oferecer. Nazaré, na casa tem maus dirigentes. Pois quando tiver a próxima eleição, e é bom que no Estatuto preveja, não é, a renovação periódica, em que pese, não é necessário que a pessoa tenha que trocar sempre. Vocês sabem quantos anos o governador de nosso lar está dirigindo aquela cidade? Bom, na época do livro estava há 214 anos. E ninguém estava reclamando: ei, rapaz, você não pode se reeleger, não. Porque lá não tem esse negócio de democracia, não. A gente pensa que democracia é coisa boa? Não. Entre os desiguais, não. É a aristocracia moral, como Kardec nos ensina. Então, os espíritos superiores, eles dirigem com amor, com serenidade, com tranquilidade. Mas eles não ficam perguntando para os atrasados o que é que os atrasados estão pensando, não. Tá certo? Então,
Vamos, tiver eleição, aí você se candidata. Olha, não, eu acho que ele não está fazendo, não é? Acho que eu posso fazer um pouco melhor, então se candidate. É uma grande oportunidade de crescimento. E você vai evoluir tanto. Que a gente pensa que é fácil. O pessoal que critica a doutrina espírita é porque não conhece a doutrina. O pessoal que critica o movimento federativo ou critica os dirigentes da casa é porque normalmente não sabe o que a casa faz, o que o movimento faz. As dificuldades que a gente tem. Depois que conhece, é mesmo, olha aí. Então tem um porquê. O pessoal é muito bem intencionado, meus amigos. Claro que a gente, como nós falamos, todos nós somos médiuns e influenciáveis. Qual a diferença entre espiritismo e espiritualismo? Né? Espiritualismo, Kardec faz o conceito logo no início, na introdução, que a gente não lê, não é? A gente não lê a introdução do Livro dos Espíritos, porque é grande. Não lê do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do controle da universalidade do ensino dos Espíritos, né? Dizendo que para uma nova revelação, não é uma comunicação, não é de conteúdo moral, uma mensagem de consolo, não. Uma nova revelação ser trazida à Terra, ela deveria passar não só pelo crivo da lógica, do bom senso e da razão, mas também ser ministrada por vários espíritos, através de diferentes médiuns estranhos entre si e sem estarem sob a mesma influência. Então isso é o controle da universalidade do ensino dos Espíritos que Kardec utilizou. Se você pegar o Livro dos Espíritos, as primeiras edições, como é que ele fazia? Tinha a pergunta e tinha 9 colunas. Aliás, não, 2 colunas. Ele pegava 9 perguntas e ele colocava a que ele achava melhor e a reunião das demais, o consenso das demais. E ia colocando lado a lado. Na segunda edição, quando ele colocou só uma, o pessoal achou que ele mesmo estava interferindo. Não, é porque ele foi, não, essa aqui realmente foi a que... os espíritos confirmaram. E os espíritos revisavam as obras. Agora, ele não pôde fazer isso em todos os livros. Por exemplo, o livro A Gênese não foi submetido ao controle da universalidade dos ensinos dos espíritos. Tem erro na Gênese. Porque era só um médium, Camille Flammarion, naquela parte. Ele foi dizer, por exemplo, e ele era astrônomo, aí foi dar a opinião pessoal dele, provavelmente. Ou então o espírito não sabe tudo. O espírito fala do que ele tem conhecimento. E tem espírito que sabe menos do que a gente. Entende menos de espiritismo do que nós. Então, o Espírito comunica dizendo, olha, Marte não tem satélites. 7 ou 9 anos depois, foram descobertos Phobos e Deimos. Disse que os cometas eram de matéria vaporosa, que se chocassem com o planeta, não acontecia nada. Realmente, a cauda, que é 90 e tantos % do cometa, é só, né, resíduos ali que ele está se desfazendo. Mas o núcleo dele, muitos, são de gelo, são de rocha, são de ferro, de níquel. E eles atingiram Júpiter, como o Shoemaker-Levy número 2004. Ele provocou um estrago imenso em Júpiter. É porque Júpiter realmente é um colosso, né? Então, o espiritualismo é o quê? É quem acredita na vida após a vida. Que existe... que não nós somos somente a matéria. Isso é espiritualismo. Então, o espírita espiritualista é um gênero maior. O católico é espiritualista, o protestante é espiritualista, né? Várias religiões são espiritualistas. Agora, espírita é um círculozinho menor que tem as suas próprias orientações e concepção e visão do mundo, ok? E a moral é cristã, é a mesma do Cristo. Como vencer a ansiedade diária? É isso? Ansiedade diária. Ansiedade diária, você procurar um tratamento médico, psicológico. Algumas técnicas ajudam, como yoga, acupuntura, tudo isso é muito bom, né? Nazareno, então a gente vai colocar prática de yoga dentro da casa espírita? Não. Nazareno, olha, eu soube ali que cristalterapia é bom, que cromoterapia é bom, que não sei o que é bom. Olha, pode até ser bom mesmo, e nós respeitamos. Mas como aquilo não é espiritismo, terapia de vidas passadas não é espiritismo, né? É terapia de regressão a vivências passadas. Então a gente pode comentar, pode falar, pode fazer uma palestra sobre esse assunto.
Mas a gente não vai colocar na casa espírita para fazer sessões de regressão. Primeiro porque, né, tem que ter o aval. O ideal seria que o Conselho de Psicologia, o Conselho nem reconhece ainda. Então que a pessoa monte uma clínica, né? Fitoterapia é uma coisa bacana, é muito bacana. Homeopatia é muito bacana, mas para produzir medicamento a gente precisa ter autorização do Ministério da Saúde. Então, a casa espírita não é o local mais indicado para isso. Então, vocês entenderam? Então, não é que a gente tem nada contra, mas é que a gente não pode. A pirâmide, ficar debaixo da pirâmide é bom. Né? Tem casa, já vi casa espírita que tem pirâmide dentro da casa espírita. E pior que a pirâmide funciona. Porque o povo acredita, porque a tua fé te curou. Agora, no Espiritismo, a gente vai mostrar, pessoal, o que importa é a fé. E com o conhecimento, a gente vai fortalecer a fé, a gente vai obter, né? Vai entender o porquê, vamos consolar. Então, evitar colocar coisas estranhas na casa espírita, por quê? Porque aqui não é o ambiente. Tá certo? Então, não precisa, por exemplo, o médium também de efeitos físicos, cortar a pessoa, né? O ideal é nós preservarmos o médium, como nós falamos, né? Nós também temos a questão de... Porque, agora, veja, se o médium de efeitos físicos chegar de camiseta, de bermuda e de chinela havaiana, e apenas aplicar a imposição de mãos sobre a nossa cabeça, vai ser um resultado, né? Mas se ele, ao contrário, chegar de jaleco branco, falando um alemão misturado com português, né? E ainda dizendo que vai passar alguma coisa em você, mesmo que não corte, né? E vai fazer um curativo, a pessoa fica tão impressionada, e um horror de gente atrás daquele médium, né? Um bocado de maca para ser. Aí a pessoa tem muito mais fé. Então é por isso que ainda existe isso. Mas é necessário? Não é necessário. São muletas que a gente pode perfeitamente dispensar, não é? E quantos médiuns desses tiveram? O Zé Arigó foi preso. Foi solto pelo Juscelino Kubitschek. E o Zé Arigó se ofereceu para curar o olho doente do Chico. Eles eram amigos. Um médium de efeitos físicos assim, diz que pingava o ectoplasma das mãos dele. Era uma produção de ectoplasma fantástica. Ectoplasma é uma palavra criada por Charles Richer, tá? É o criador da metapsíquica, né? Prêmio Nobel de Fisiologia. E ele se ofereceu. O Chico disse: não, obrigado. Porque ele dizia que aquele olho era a sua bênção. Porque ele aprendia a valorizar o sofrimento alheio, lhe dava mais humildade, e ele sabia também que era a sua expiação. E ele sabia também que se ele se submetesse a um tratamento com Arigó, o que é que ia acontecer? O Brasil todo ia querer se tratar com Arigó. Então foi para preservar o próprio Arigó também. Divaldo disse que estava com problema no céu, de angina. Aí disse que um médium se ofereceu, ele disse que não, a angina está incomodando tanto. Aí foi. Aí disse que aí surgiu um negócio na coluna. Estava colunável. Aí ele disse: oh, meu Deus, era melhor ter ficado com angina, que eu já estava acostumado. Não me atrapalhava as palestras, pronto. Aí disse que voltou a angina e que ficou bom das coisas. Então, a gente sabe que não é por acaso também que tem as doenças. Não vamos deixar de combater as doenças, não. Vamos sim, mas, né, não vamos... Considerando que o homem de bem consulta a própria consciência, como devemos nos sentir ao constatar que poucos têm evoluído na doutrina, né? Isso que eu já comentei, né? A questão da prática. Só a evolução é muito pequena. O Dr. Hernani Guimarães Andrade, um parapsicólogo espírita, deu uma contribuição muito grande. Tem vários livros, mas um chamou muita atenção, foi Reencarnação no Brasil, onde ele pega os 8 casos mais emblemáticos, que tinham marcas de nascença. Ele foi, aliás não, foi o Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Charlottesville, na Virgínia. Ele foi visitar, né, o Oriente para saber sobre a questão lá da reencarnação. E foi consultar com um dos mestres, e ele falando: mas olha, como é que é? Ele disse: não, aqui todo mundo acredita em reencarnação.
Mas isso é uma maravilha, eu preciso levar esse conhecimento, porque isso vai transformar o mundo. E o mestre disse, mas aqui, mesmo com a reencarnação, ainda temos assassinatos, ainda temos muitos crimes, ainda temos muitos furtos. Então veja que não é só acreditar na reencarnação, lá eles têm certeza. Lá eles ficam procurando na família, o neto, o bisneto, quem é que é a reencarnação, não é? Principalmente os grandes lamas. Mesmo assim, a gente é um passo de cada vez. Daí porque a importância de estar mente vazia, oficina do mal. Está estudando, está se ocupando no bem. Olha, obsessor para andar comigo vai ter que gostar da doutrina espírita. Porque eu passo quase o dia inteiro, né? Fora o horário do trabalho, na hora dos intervalos, em casa, tudo. A minha diversão é escutar palestra, né? Então, a gente faz e ajuda. O próprio Divaldo vai dizer, no livro Conversa Fraterna, que nas sessões de estudo, do estudo sistematizado, por exemplo, nos grupos de estudo, nas sessões de palestras, nos seminários, nos congressos, ocorrem verdadeiras desobsessões. Porque os espíritos bons nos encontram, né, receptivos, harmonizados. E ali são trazidos, né, aqueles nossos companheiros espirituais que são socorridos. E ele vê os espíritos sendo atendidos. Nós, muitas vezes que estamos auto-obsediados, né, e muitos companheiros. Então, estudo é desobsessão. Perguntaram a Chico. Chico, qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual, para a influência negativa de um espírito sobre o indivíduo? Chico não pestanejou. O primeiro e mais importante tratamento é o estudo das obras de Allan Kardec. Então vejam, é o conhecimento que liberta, porque pelo conhecimento a gente vai fazer a reforma íntima, porque não adianta expulsar um espírito impuro, fazer a desobsessão aqui, tomar o passe e tudo, porque ele sai vagando pelo deserto. E ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa, está toda enfeitada, toda adornada, ele retorna, trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Então não adianta, meus amigos, só o tratamento espiritual, só os passes, só aquilo. Por isso que a gente faz aquele trabalho de estudo do Evangelho. Também tem a União Espírita Mineira, está divulgando, a Federação Brasileira também vai inclusive criar agora, lançar o NEP, o Núcleo de Estudo, não é, do Evangelho, aqui na FEB, vai ser agora em março, com Haroldo Dutra Dias, um grande conhecedor do Evangelho, das obras de Emmanuel. Ele vai... a gente tem que fazer a reforma íntima, senão a gente acaba sintonizando também com esses espíritos, ok? Nazareno, o que estudar para complementar a doutrina, além das obras de André Luiz? Eu diria assim, além das obras de Allan Kardec, primeiro, né? Então a gente vai ler as obras de André Luiz também, que são interessantes. Podemos ler as obras de Emmanuel, que são muito boas, né? Excelentes. Tem Humberto de Campos, também para o Chico Xavier. Tem... Isso, Chico Xavier, praticamente tudo é muito bom. De Ivone Pereira, vocês vão encontrar também uma série muito boa. O livro Memórias de um Suicida também é um livro recomendado para nos ajudar a alertar as pessoas. Então, assim, há muitos livros que, em que pese trazer algumas novidades, né, e que a gente possa ter, não é, aqui e ali. O que é que Paulo de Tarso vai nos ensinar? Na sua carta aos Tessalonicenses 5:21, Paulo vai dizer: não desprezeis as profecias, as comunicações mediúnicas. Examinai tudo, retende o que for bom. Então a gente deve ler outras coisas. Por que vai ler só livro espírita? Não. Eu leio outros livros, livros de autoconhecimento. Estudei sobre o Pathwork de Eva Perracos, o Enneagrama, que são classificações da personalidade, não é? Técnicas, alguns livros de autoajuda também a gente lê. Então, a gente vai, livros da área médica, né, sobre depressão, de psicológica, por exemplo, sobre síndrome do pânico. Então, né, a Joana de Ângeles tem também um trabalho grande nessa área. Tem o Manuel Filomeno de Miranda na área da obsessão. Tem uma série de livros sobre obsessão. O Alírio de Cerqueira, pronto, não tenho preguiça de ler, não tenho tempo. O Alírio de Cerqueira tem um seminário de 11 DVDs, A Obsessão e o Movimento Espírita,
mostrando onde é que os médiuns falharam, onde é que os palestrantes, os dirigentes, não é? Com casos reais. É porque Manuel Filomeno de Miranda mudou os nomes, colocou pseudônimos, mas são histórias reais. A gente falindo na hora do sexo, na hora do dinheiro, na hora da vaidade, do personalismo, várias questões. E chegando no mundo espiritual, situação delicada. Então, eles fazem uma análise, então tem muita coisa boa a ser lida. E qual é o roteiro bom? As apostilas da Federação Brasileira, eu recomendaria, porque lá tem, na bibliografia, os principais livros que foram consultados, e ali são livros que você pode, não é, sem dúvida alguma, né, fazer uma análise bem interessante, ok? Então tem muita coisa. Chico deixou coisa. Para essa parte de autoconhecimento, aquela série Fonte Viva, que é Vinha de Luz, não é? Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida e Fonte Viva, e tem outros, Ceifa de Luz e muitos outros, de Emmanuel, que são estudos de versículo a versículo do Novo Testamento, é de uma profundidade maravilhosa. Então vale a pena a gente também. É livro de cabeceira, é livro que a gente inclusive usa nas aberturas de palestras, né? Então é muito interessante também a gente consultar. E converse com o seu monitor, com o seu facilitador, né? Além dos DVDs, dos vídeos, a programação da TVC, né? Então a gente pode ajudar. Eu acho que acabaram, as outras eram de outro assunto. Então vou fazer só a conclusão, pessoal, em 5 minutos. Eu ia colocar um vídeo, mas a gente pode usar uma poesia, eu trouxe uma poesia também. Bom, meus amigos, é dizer, em primeiro lugar, da responsabilidade que todos nós temos. Marcel Mariano foi vice-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, também um médium, um expositor muito querido. Ele vai dizer, certo dia, que os espíritos superiores nos dizem que o título de maior responsabilidade aqui na Terra, hoje, é o título de espírita. Então a gente tem muita responsabilidade. E ao mesmo tempo a gente tem um tesouro em nossas mãos. Porque a gente tem uma grande ferramenta de autotransformação, de nós mesmos em primeiro lugar, para evangelizar também nossas crianças, nossos jovens, dar oportunidade para os jovens trabalharem também. Né? Eu tive na Mansão do Caminho, lá tem um dia que a doutrinária, que é a palestra pública, é dirigida pelos jovens, e eles é que fazem a palestra, às vezes até com um grupozinho de teatro, né? Muito bacana. Então, dar oportunidade também para os jovens trabalharem, inclusive no grupo mediúnico, defende também Alberto Almeida e tantos outros, à medida que eles estejam preparados. Agora vejam que as pessoas dizem assim: olha, que muito foi dado, muito será cobrado. E quando me diziam isso, eu lembrava de todos os livros espíritas que eu já tinha lido, eu dizia: vixe, eu estou lascado. Então não estou fazendo nem 1% do que os bons espíritos nos pedem. Aí fiquei pensando: bom, então é melhor parar de estudar, porque quanto mais estudar, pior, não é? Aí depois eu fui ver. Tem outra frase. Porque quando vocês forem analisar, pessoal, quem aqui é formado em Direito? Eu não vou fazer pergunta não, pode levantar a mão. O povo fica com medo. Acabaram de saber que medo é uma coisa ruim. Quando a gente vai interpretar uma lei, a gente faz a interpretação só literal. É a mais pobre de todas. A gente tem que ler dentro do artigo, dentro do contexto, se está de acordo com o ordenamento jurídico, se não fere a Constituição da República. O que a doutrina comenta, o que a jurisprudência já falou, se aquela lei não foi revogada, inclusive não é declarada inconstitucional. A gente tem que analisar tudo isso, e a gente vê quem disse, para quem e em que contexto. Então quem disse essa frase? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Jesus? É atribuído a ele mesmo. Na tradução de Carlos Torres Pastorino, ele vai dizer que a quem muito foi dado, muito será pedido. Kardec também usa pedido. Mas vejam que Jesus tinha 2 discursos completamente distintos. Se você analisar, parece que são 2 pessoas completamente diferentes.
Quando ele se dirigia aos fariseus, aos doutores da lei, ele era enérgico, firme, raça de víboras, túmulos caiados. E quando ele se dirigia às pessoas simples, aos pecadores, aos que estavam arrependidos, como é que ele era? Sempre generoso. Aquela mulher adulta, ele disse: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Pois eu também não te condeno. Vá, e de futuro não tornes a pecar. Um espírito puro como ele não tinha o direito de brigar com ela, de reclamar, de dar um sermão nela, merecido. Por que ele não fez? Que ele veio nos dar o exemplo. E ainda disse a ela: olha, de futuro, ainda deu de futuro para mim. Não pedi para virar santa do dia para a noite, não, né? De futuro, não tornes a pecar. Então ele era muito generoso com os pecadores e rigoroso com os fariseus. Então, muito provavelmente, ele estava falando já para um fariseu. A quem muito foi dado, olha, vocês, a quem muito foi dado, muito será pedido. Como ele também vai dizer, ó, a quem tem lhe será dado. E a quem não tem, até o pouquinho que tem, lhe será tirado. O que ele está falando? Quem tem conhecimento, quem tem fé, vai ser dado mais ainda. E aquele que tem pouquinha fé, pouquinho conhecimento, até o pouquinho que tem, pode perder. Então estudar não é bom, não. Estudar é ótimo. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, é que vai dar a melhor interpretação dessa frase, dizendo: aos espíritas, a quem muito foi dado, e é verdade, muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Meus amigos, vocês já escutaram essa frase por inteiro, como eu estou lendo? Pois está exatamente desse jeito no Evangelho segundo o Espiritismo. Será muito dado também, porque Jesus falou que receberíamos no reino espiritual o cêntuplo, 100 vezes mais do que houvéssemos renunciado aqui na terra por amor a Ele. 100 vezes mais. Conta-nos a parábola do semeador, que alguns grãos produziram 30, outros 60, outros 100 por um. Que teremos um galardão no reino dos céus, uma recompensa, um tesouro nos aguardando. Fala-nos da grande felicidade que nos aguarda, é o reino dos céus. Não pediu para a gente virar anjo, não. Qual foi a única coisa que ele pediu para a separação dos cabritos das ovelhas? Do joio e do trigo? Qual foi a única coisa? Caridade. Tive fome, tu me deste de comer. Tive sede, tu me deste de beber. Estava nu e tu me vestiste. Eu estive preso ou enfermo e tu foste me visitar. Eu estava peregrino, sem teto e tu me hospedaste. Jesus faz da caridade o único critério. Pronto, todo mundo já pode se salvar hoje. Já valeu a pena ter ficado aqui na aula inaugural. Só pediu caridade. Claro que os Espíritos vão nos mostrar que a caridade é mais do que isso. Na questão 886, é benevolência para com todos, é indulgência para com as imperfeições alheias, é o perdão das ofensas, é a caridade moral, que a gente pode e deve fazer, tão ou mais importante do que a caridade material. Então a gente vai fazer a caridade, e vai fazer essa caridade que Ele nos pediu. O que é que Ele falou? Ide e pregai. Ele não disse: fique aqui esperando que o povo venha, não. Eu vi num avião agora de São Luís, uma moça era testemunha de Jeová. Ela disse que ela sai de 2 em 2 e bate na porta de cada pessoa. E vão lá com a Bíblia, e vão lá falar e pregar para salvar. Eles acreditam que precisam salvar aquelas pessoas. Eu tenho inveja desse povo, você vê? A gente é espírita e nem se declara espírita. Tem gente que a gente conhece assim, vai saber, ele é espírita. Mas como que eu nunca soube que ele era espírita? Pois lá no meu trabalho, o pessoal não é me fanando, mas todo mundo sabe que eu sou espírita. Meu bonezinho de andar aqui é do nosso lar. A camisa que eu uso para ir para a praia, para outro lugar, é Joana de Ângeles. É as camisas que eu ganho nas viagens, eu uso, não é só para dormir, não. O pessoal só bota para dormir. Minha pasta, até aqui minha pasta aqui. Aqui, Congresso Espírita Brasileiro. Para divulgar. Mas a gente não, a gente fica, né? Não. Eu sou simpatizante. É assim, eu estou tentando não ser. Você é o quê? Não, aí a pessoa fica em dúvida, né? Você é espírita. Você é o quê?
Espírita. Você acaba de perguntar pela terceira vez, ele é capaz dele mudar de ideia, né? Vocês já viram algum evangélico, né? Nessas igrejas pentecostais dizer que é simpatizante? Ou é ou não é? Como é que Jesus falou? No Apocalipse está lá, na carta lá, Odisseia. Ou quente ou frio, morno eu vos vomito. Aí Bezerra de Menezes, para nós concluirmos, vai dizer, aquele homem público, vocês sabem quando foi que Bezerra de Menezes nasceu? Em 1831, no dia 29 de agosto. Pessoal, vocês sabem o que é 1831? Ele desencarnou em 1900. Há 113 anos atrás. Numa época que as casas espíritas eram apedrejadas. Ele se torna espírita, além de publicar durante 7 anos no maior jornal do Brasil, que era O País. Ele vai fazer uma palestra, convida políticos, intelectuais, médicos, para 2.000 pessoas no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro. E vai declarar-se espírita publicamente e fazer uma longa palestra explicando sobre a doutrina. Muitas portas lhe foram fechadas depois. Pessoas mudavam de calçada, cuspiam-lhe da sacada das janelas. Mas como ele dizia, ninguém pode calar a caridade. Porque aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Então nós temos um tesouro, uma honra, uma doutrina que liberta. Então vamos fazer essa caridade. Porque um dia eu tive fome de amor, que é o alimento das almas. E tu me apresentaste a doutrina espírita, o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, em toda a sua beleza, em toda a sua pureza. Um dia eu tive sede de esclarecimento, de conhecimento, e tu me apresentaste a fonte viva que descedenta a sede para todo sempre, cristalina, como Cristo a deixou. Um dia eu estava nu, despido, desabrigado, e tu me aconchegaste no manto da misericórdia, tu me acolheste na casa espírita, tu me deste um sorriso, me atendeste bem na casa de Jesus. Um dia eu estava preso nos grilhões do ódio, das drogas, da obsessão, enfermo com a depressão, e tu foste me visitar, trazendo a presença luminosa do Cristo, através das obras de Allan Kardec. Um dia eu estava peregrino, sem norte, sem rumo, pensando em cometer suicídio, ou buscar as drogas, e tu me apresentaste Jesus, a luz do mundo, o farol que guia nossas vidas, com segurança, o caminho da verdade e da vida. Meus amigos, nós poderemos fazer muito mais. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade de conhecer o Consolador, e que Ele faça brilhar em nossos corações a coragem, a determinação, o amor, a humildade, para que essa doutrina santa possa chegar a muitos outros corações aflitos. Que Ele nos abençoe. Obrigado.